O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos dando continuidade a esse Evangelho de São Mateus, que é o Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6 e 7, onde o Senhor está sempre nos convidando a crescer no caminho de santidade. Essa santidade tão necessária na nossa vida, onde Jesus pede: sede santo como o vosso Pai do céu é santo, sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Não pode estacionar. O nosso caminho de santidade, ele deve ser contínuo. Dia após dia vamos vencendo essa ou aquela situação, mas de repente tudo volta de novo, aí nós recomeçamos novamente, pedimos perdão a Deus e recomeçamos. Uma vez uma pessoa dizia assim para mim: Padre, o bonito do Evangelho, ou melhor, o bonito do catolicismo é que nós podemos recomeçar. E nesses dias Jesus tem nos colocado nessa situação de nós revermos os nossos relacionamentos. Como é que nós estamos com o nosso próximo e como é que nós agimos diante das diversas situações que nós vivemos com o próximo e o próximo vive conosco. Hoje Jesus está nos convidando a termos paciência, o exercício da paciência. Não podemos permitir que a impaciência tome conta de nós. Esse Evangelho é principalmente para aqueles que têm um temperamento forte. Eu tenho um temperamento forte. Se não fosse a minha vida de oração, eu não sei como seria. Aquele temperamento que não quer levar o desaforo para casa. É assim. Mas hoje Jesus, ele está dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do versículo 38 a 42, nós vimos também a continuação, quando ele diz: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Realmente, nós que somos os filhos de Adão e Eva, depois do
deles terem pecado, depois deles terem comido o fruto, e aí o pecado entrou no mundo. Nós que carregamos esse pecado original, precisamos pedir muito a Deus a graça de não sermos vingativos. Os católicos jamais deverão se vingar. É o que o Evangelho de hoje está nos dizendo. A essência do Evangelho de hoje é essa. Nós não podemos nos vingar diante das situações. Vocês lembram que esses dias eu disse que existem pessoas que se tornaram más. Olha bem, se tornaram. Ninguém nasceu com esses sentimentos de maldade no coração. As situações foram levando a isso e aquilo. De repente se viveu uma situação com alguém e ali o desejo da vingança veio. Às vezes até os nossos pais, né? Quantas vezes falaram isso para os filhos? Aqui eu falo de um modo geral. Filho meu não leva desaforo para casa. Quantas vezes se ouviu isso? E aí, quantos filmes de vingança? Quantos filmes, as pessoas lá, aconteceu um fato e a vingança veio, e essa vingança foi se perpetuando, e hoje tem famílias por aí que vivem esse aspecto de se vingar porque no passado fizeram isso, porque no passado fizeram aquilo. E Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te der um tapa, do lado direito oferece o lado esquerdo. E aí a continuidade do Evangelho. Lá no Evangelho de São João, nós vemos no capítulo 18, no versículo 23, quando aquele homem bate no rosto de Jesus. E Jesus, ali com toda a paciência, ele olha para aquele homem e diz simplesmente para ele: se eu fiz algo de errado, se eu pratiquei o mal, me mostre. Mas se eu não fiz nada, por que me bates? Olha como é que Jesus, ele enfrenta o malvado com uma pergunta: se eu fiz algo de errado, se eu fiz algo de mal, me diga. Porque assim, né? Me diga, porque assim eu vou até te pedir perdão pelo mal feito. Mas, se eu fiz o bem, por que me bates? Olha como ali está o exercício da paciência. Eu sei que você poderia estar dizendo assim: Jesus é Jesus, eu sou eu. É verdade. Jesus é Jesus, eu sou eu. Mas é com Jesus que nós resistiremos. É Ele que vai nos dar força para nós não alimentarmos a vingança no nosso coração. Ele vai nos dar força. E é na vida de oração que nós conseguimos isso. Como eu dizia esses dias, não podemos alimentar o mal dentro de nós. O mal dentro de nós tem que ser morto. Na verdade,
A quem nós devemos olhar diante de qualquer situação que nós vivemos com o próximo é olhar para nós mesmos, é olhar para dentro de nós e pedirmos a Deus a graça. Senhor, mata esse desejo ruim que está dentro de mim. E olha bem, não é que estaríamos errados por ter feito alguma coisa, é por nós não termos feito nada. Como é que uma pessoa faz o mal diante de uma situação que nós não fizemos nada? Mas Jesus está dizendo que nós não podemos permitir que esse urso que está dentro de nós, esse leão que está dentro de nós, ele saia. A vingança não pode existir dentro do nosso coração. Então a única coisa que realmente nós podemos dizer é: Senhor, então coloca a tua mão sobre a minha cabeça. Senhor, dá-me força, não permita que eu me vingue. Mas se por acaso nós revidarmos imediatamente, nós deveremos pedir perdão. Me perdoe por eu ter revidado. Não deveria ter revidado. Mas quando nós dizemos assim, perdão, eu não deveria ter revidado, nós não estamos dizendo para ele que nós estaríamos errados. Nós não estamos dizendo isso, nós estamos apenas dizendo que o nosso comportamento deve ser diferente. Nós não podemos nos vingar. E eu vou repetir isso várias vezes aqui, para que Deus possa nos conceder esta graça, porque nós precisamos ter consciência, porque não é isso que o mundo nos ensina. Satanás quer que nós nos vinguemos. É uma vingança em cima da outra. E o que é que está por trás de tudo isso que Jesus está nos dizendo? A vingança vai resolver o quê? Só vai alimentar maldade em cima de maldade. Um se vinga, sacia aquela sede, aquela fome de retribuir, aí agora é o outro que também está com a fome, a sede de retribuir, e isso nunca acabará. Mas é verdade, meus irmãos, quando diante de uma intempérie, diante de uma dificuldade dessa, quando nós resistimos de forma diferente, o outro até para, ele até se cala. Então é preciso que nós tenhamos esta graça, porque Deus nos dá essa graça. E dentro de nós precisa ter o desejo também de não querer, porque Deus nos dá a graça, mas se nós não quisermos, não vai ter como, a vingança virá. É preciso resistir o mal com o bem. Eu me lembro de uma situação que eu vivi uma vez. Uma pessoa, ela estava ali, não era uma discussão, me chamou para conversar e começou a falar tantas coisas na minha cabeça naquele momento. E o pior de tudo, que não eram verdades que estavam sendo faladas. E eu sei como eu sou. Quantas vezes a pessoa está ali falando, eu já quero cortar. E quantas vezes eu já cortei. E quanto mais se corta, o outro fica mais furioso. E aí a discussão aumenta, não é assim? Quantas vezes você aí da sua casa, o esposo com a esposa, acontece isso, o pai com o filho, os pais com os filhos com os pais. O outro começa a falar
a coisa dentro de nós vai crescendo. Chega um momento que parece que nós não conseguimos mais resistir, aí nós vamos lá e cortamos e começamos a falar, aí o outro fala também, o outro fala, aí o outro fala também, o outro fala. Quantas vezes eu vivi situação assim, meu Deus? Mas eu comecei a pedir a Deus a graça de não interromper na hora que o outro está falando. Não interromper, deixar o outro falar. E depois que ele acabar, e dizer, acabou? Sim, agora eu posso falar. Mas o que é que nós devemos fazer enquanto o outro está falando? E nós aqui dentro de nós, o vulcão está prestes a explodir interiormente. Vai falando para Jesus, Senhor, dá-me a graça da paciência. Vai rezando o Pai Nosso bem devagar. Vai rezando a Ave Maria. Vai pedindo também para que o outro se acalme. Deixa o outro falar. E naquele dia, voltando, como eu estava dizendo, e o outro foi falando, e eu sempre daquele jeito, mas naquele dia, graças a Deus, eu consegui, eu me mantive. Eu me lembrei também ali de São Francisco de Sales, que ficava com a mão debaixo da mesa diante das situações, ele que tinha aquele temperamento forte. E ali eu fui resistindo até que o outro falou. Quando ele acabou de falar, eu disse, vamos rezar uma Ave Maria. O rezar a Ave Maria naquele momento era simplesmente para que eu não soltasse tudo que deveria soltar, porque o urso estava aqui dentro. Eu disse, vamos rezar uma Ave Maria. Aí outra pessoa disse, não vou rezar Ave Maria. E olha que é uma pessoa religiosa, viu? Uma pessoa de igreja. Aí, mesmo o outro não querendo, eu rezei Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E rezei. E ali fui me acalmando, e ali eu pude falar como um homem civilizado, como nós dizemos, né? Mas eu posso dizer assim, eu pude falar como um homem de Deus. Pelo menos naquele momento eu consegui. Depois até eu fiquei agradecendo a Deus por ter resistido, por não ter cortado, por não permitir que o urso que estava dentro de mim saísse, por ter tido a paciência. Naquele dia eu dei graças a Deus e pude falar. E graças a Deus a conversa se acalmou e não se saiu ali com aquelas coisas todas. E depois eu disse para aquela pessoa, olha, vamos fazer o seguinte, se você não consegue gostar de mim, se existe um problema seu para comigo, que na verdade eu estou dizendo que o problema não era meu, era do outro, então vamos viver como o Evangelho nos diz, amar quem nos faz o mal. E quando nos encontrarmos, vamos ali nos abraçar, vamos saudar um com o outro, pelo menos vivamos como o Evangelho nos pede. É assim, meus irmãos, que nós nos vingamos com aqueles que nos fazem o mal. É dessa forma. Vamos pedir a Deus então no dia de hoje, diante deste Evangelho. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita,
oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. A única forma, meus irmãos, de vencermos os malvados é retribuindo aos malvados com a bondade, com o bem. Foi assim que Jesus nos ensinou. É só meditarmos a paixão do Senhor que nós vamos vendo. Enquanto os homens estavam furiosos, enquanto o inferno estava ali voltado e com sede de vingança para com nosso Senhor, Jesus ali se mantinha em silêncio naquele momento. Olha lá Jesus diante de Herodes, e Herodes fazendo toda aquela coisa, brincando com a cara de nosso Senhor, e Jesus ali quietinho, ouvindo. Ele ficou até estranhado, porque ele não via resistência nenhuma, e não teve outra alternativa senão mandar Jesus de volta para Pilatos. Humanamente não conseguiremos. Eu não estou dizendo agora para vocês que eu me tornei agora a personificação da paciência diante das situações. Não. São momentos. Naquele dia eu consegui. E graças a Deus naquele dia eu consegui. Agora numa próxima que Deus me ajude de novo, como Ele me ajudou naquele dia. Porque conhecendo quem eu sou, eu não sei, foi uma ação de Deus naquele dia, porque ouvi tudo aquilo e eram mentiras que estavam sendo faladas. Mas eu não podia cortar, eu tinha que deixar. E depois de tudo, depois daquela Ave Maria, eu rezei, as coisas foram seguindo. Mas eu sei muito bem quem eu sou. Que esse Evangelho possa me fortalecer e possa fortalecer você. Tem pessoas que, graças a Deus, elas são mansas por natureza. Graças a Deus. E elas estão ali justamente para nos ensinar como nós devemos resistir diante dessas situações. Mas que Deus nos dê a graça. Você que tem esses ânimos afervorados. E se percebeu que você afervorou esse ânimo, pede perdão e recomeça de novo. É possível que o Espírito Santo nos dê a graça desse fruto, dessa virtude da mansidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.